Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho, que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compreensão, da compaixão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim, podemos amealhar aqui nesta casa planetária e levar para a eternidade o nosso espírito. Então que possamos refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticarmos o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Olá! É um prazer recebê-los de novo aqui na minha casa e pedindo licença para entrar no ambiente de vocês para em alguns minutos refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Hoje eu quero trazer a reflexão sobre o Evangelho de João, o capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou isso e João nos traz esse depoimento. Neste momento, no mês de junho de 2020, quando ainda vivemos a pandemia do coronavírus, sem termos ainda a solução dessa situação que abrange todo o mundo. A palavra de Jesus, esse versículo, mais do que nunca demonstra que estamos aqui para passar aflições, dificuldades. Este é o estágio espiritual que cada um de nós temos, que cada um de nós apresentamos, e é por isso que estamos encarnados neste momento, neste planeta, no país em que estamos, nas condições em que estamos, porque também é um momento de aprendizado raro, espiritualmente falando, para cada um de nós. Em especial, por causa desta pandemia, a aflição, ela se universalizou. Ela é comum a praticamente todos. Ela está atingindo todos os países da humanidade, e todos nós nos vemos em condições muito próximas, muito similares, possíveis de pegarmos o vírus e inclusive de desencarnarmos, se for o caso. Muitas pessoas estão passando um grau de dificuldade muito grande, outras pessoas estão conseguindo contornar esses momentos de crise financeira de uma forma melhor, mas sem dúvida, é uma oportunidade rara que a humanidade tem de se unir em torno de uma causa e evoluir, e avançar, e progredir para dar razão ao verdadeiro destino para o qual viemos para esta casa planetária. Neste momento, todos nós temos a oportunidade de sermos mais caridosos, de sermos mais atenciosos, de sermos, de vermos os nossos semelhantes de forma mais igual que todos nós. Esta pandemia, a prova demonstra que a cura, a situação que as pessoas se encontram em hospitais são muito similares. Não há condição ou não há necessidade de uma pessoa que é mais abastada conseguir um recurso melhor que a outra, que tem menos condição financeira. Os recursos para passar por a situação do coronavírus, ele é praticamente igual para todo mundo. A medicação disponível serve para todos, não há ninguém que possa comprar um remédio mais caro. Evidentemente, há UTIs mais preparadas que outras, mas pelo menos aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, as condições de tratamento atingem todas as camadas da população.
Talvez alguns estejam em hospitais em condições melhores, mas todos têm o mesmo tipo de tratamento, a mesma metodologia de tratamento. O dinheiro não consegue comprar alguma solução melhor que não abranja a todos. Talvez um pouco mais de conforto, mas aí também essa pandemia nos traz que esse conforto é muito relativo. O consumo desenfreado que existia há poucos meses atrás, hoje não faz muito sentido. As pessoas ainda estão em certo isolamento social e as concentrações de pessoas, as reuniões não são muito comuns ou não podem acontecer. Então, os luxos que se faziam, que se fazem para mostrar para outros, nesse momento ficam mais reservados, ficam diminuídos, mostrando que as aflições às quais estamos expostos nesta casa planetária, elas são uniformes, elas são suscetíveis a todos nós. E momentos como esse deixam isso muito claro. E Jesus nos diz claramente: tende bom ânimo, porque nós estamos no mundo de aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. Ou seja, ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele venceu as dores, as expiações, as situações pelas quais passou, e ninguém, absolutamente ninguém, nesta terra passou tanto sofrimento como Jesus. Foi tão injustiçado, foi tão perseguido, foi tão molestado, teve tanta adversidade na paz, no amor, na realidade de uma vida melhor, de um mundo melhor que ele veio plantar. Ninguém sofreu mais que ele. Então, ele pode dizer: eu venci o mundo. Muitas pessoas, muitos de nós, estamos aqui para vencer no mundo, para termos mais riqueza, para termos mais títulos, para termos mais reconhecimento, para termos isso e aquilo. E aí, momentos como esse em que vivemos, nesse mês de junho de 2020, ainda enquanto muitas pessoas estão sofrendo por uma doença que acomete todas as classes sociais, todas as religiões, todas as situações que se podem apresentar neste planeta Terra, em praticamente todos os países do mundo, nós temos claramente a definição de que Jesus nos traz, de que não adianta vencer no mundo, o que adianta é vencer o mundo. Neste contexto do Evangelho de Jesus, nesse capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está nos momentos derradeiros dele nesta casa planetária. Os capítulos que antecedem esse 16, Jesus já está na última refeição com seus apóstolos. Ele vai dar as últimas instruções e aqui no 16 já é a parte derradeira desse desenlace, em que ele fala que ele não será compreendido, em que ele fala que os que estão à sua volta o deixarão só, mas ele não estará só, porque ele tem ao Pai. Ele fala que as pessoas não vão compreender o breve momento em que ele aquelas pessoas, os apóstolos, o breve momento em que ele ainda vai estar com elas, mas que Jesus estará eternamente com todos nós. E no versículo 13º desse mesmo capítulo 16, para nós espíritas, ele faz uma revelação importante. Ele fala que naquele momento ele não pode dizer tudo, porque não será compreendido, mas que chegará o tempo em que o Espírito Verdade virá e nos trará e nos esclarecerá sobre as coisas que
teremos que entender, que poderemos entender para dar razão aos motivos pelos quais estamos aqui. Ou seja, Jesus anuncia que estamos aqui para ter as nossas aflições, mas o Espiritismo nos traz hoje, porque Jesus nos trouxe lá atrás que chegaria esse momento em que teríamos essa revelação, em que teríamos essa consciência de que estamos aqui para sofrer, para passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, mas que tudo isso, na verdade, é progresso espiritual. Que esses momentos que parecem ser momentos de desalento, que parecem ser momentos de puro sofrimento, não são. São de aprendizado, são de riqueza espiritual, são de oportunidades que temos para fazer a diferença. Neste momento em que vivemos da pandemia do coronavírus, quantas oportunidades cada um de nós tem para evoluir, para progredir espiritualmente? Quantos de nós não está doando uma cesta básica na medida do possível para aqueles que perderam o emprego, para aqueles que não têm condição de trabalhar? Quantos de nós não está continuando com os seus empregados, garantindo empregos? E a gente sempre costuma ver essas coisas como com grandiosidade, as grandes empresas, as grandes corporações, mas quantos não continuam empregando aquela pessoa que faz a faxina na sua casa, ou se recusaram a participar de uma reunião de condomínio, de conselho, que iria diminuir a quantidade de empregados? Ou quantos de nós não continua fazendo a sua parte para dar um pouco mais de alento, um pouco mais de condição para aqueles que têm menos? Em momentos como esse, a humanidade pode se tornar mais fraterna. A humanidade pode compreender melhor que as aflições podem ser vencidas quando todos nós nos unimos, quando todos nós nos damos as mãos e buscamos uma solução, e buscamos uma situação que seja menos dolorosa para todos nós, para todos. Evidentemente, mesmo diante dessas situações de aflições, nós nos deparamos com notícias de pessoas que fazem descaminhos com remédios, com hospitais de campanha, com isso e aquilo, mas Jesus nos traz, Jesus nos indica o caminho. Tenham bom ânimo, tenham coragem, tenhamos atitude diante do Evangelho de Jesus. Saibamos que essas aflições, que essas situações adversas, elas serão passageiras, porque tudo nesta terra é passageiro, absolutamente tudo nesta terra se encerra no momento do nosso desencarne, seja ele breve ou seja ele longo. A gente não consegue manter em outros mundos, e são muitas as moradas do Pai, as riquezas, os títulos, os valores que pretensamente arrecadamos, amealhamos enquanto estamos encarnados. Por isso é que as nossas aflições são passageiras, por isso é que as nossas aflições são caminhos, são estradas de aprendizados que podemos obter, em especial nesses momentos, em que podemos ser mais humanos, em que podemos ser mais compreensivos, em que podemos fazer a nossa parte. E ainda que possamos achar que a nossa parte é diminuta, que a nossa parte ela é insignificante, ela vale muito para cada um que estendemos as mãos, para cada um que depositamos um pouco do Evangelho de Jesus, que levamos esperança, que levamos carinho, que levamos amor.
É esse momento em que Jesus nos diz, nos indica: tende ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o maior espírito de luz que já passou por esse planeta, ele diz, ele afirma, ele não venceu no mundo. E ninguém teve e tem tanta glória como esse homem, que tem o seu evangelho, que tem as suas lições perdurarem por mais de 2000 anos. Ninguém, absolutamente ninguém tem e teve tanta glória como Jesus. E mesmo assim, Jesus nos ensina que ele não venceu no mundo, que ele venceu o mundo. E ele nos dá o caminho para vencer o mundo. Esse caminho, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que é o uso do nosso livre-arbítrio corretamente. Cada um de nós podemos seguir o caminho que achamos, que a nossa consciência diz que podemos seguir. Mas o Evangelho também nos mostra que é a lei da causa e efeito. Tudo, absolutamente tudo que fazemos, como praticamos, da forma que fazemos, os nossos pensamentos, a maneira que influenciamos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que dependem da gente ou as pessoas que se inspiram na gente, faz toda a diferença. E quando usamos as nossas atitudes para o bem, as nossas atitudes ao encontro do Evangelho de Jesus, criamos ambiente, condições, valores, verdadeira fortuna que podemos levar para a eternidade do nosso espírito, quando o nosso ciclo aqui na Terra se encerrar. Ainda o Evangelho nos mostra, o Evangelho nos indica que o orgulho, a empáfia, a inveja, essas situações todas, elas podem ser transformadas pela lei do amor, pela lei que Jesus nos ensinou. Isso sim é forte, isso sim vale, isso sim pode ser levado para todo o sempre da nossa existência. Porque o Evangelho também nos mostra que a nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno. E dentro dos processos reencarnatórios que cada um de nós temos a oportunidade, a chance de ter, é que vamos melhorando, depurando, é que vamos subindo os degraus necessários para a nossa evolução. Nesse momento, estamos diante de um grande degrau. A humanidade junta, absolutamente dentro do mesmo padrão, do mesmo parâmetro, tem uma oportunidade de transpor, de avançar, de subir esse degrau. E se todos nós nos dermos as mãos, se todos nós nos ajudarmos, vamos superar esse momento de aflição, esse momento de dor, esse momento de expiação, que não é castigo, que não é alguma coisa que Jesus, que Deus nos coloca para o nosso sofrimento, pelo contrário, é oportunidade para o nosso engrandecimento espiritual. E se compreendermos dessa forma, e se revisitarmos os nossos valores, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar e agir, com certeza podemos, como Jesus nos indica, vencer o mundo, resgatar, valorar os verdadeiros tesouros que existem à nossa disposição nesta casa planetária. Então, que fique a mensagem de Jesus: eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez,
vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, agradecendo ao Pai por ter ouvido, por ter refletido sobre o seu Evangelho. E vamos nos comprometer, cada um de nós, a praticar, a criar ânimos, coragem, atitude, para fazer com que o Evangelho de Jesus invada a nossa vida e que sejamos transmissores desse vírus do bem, desta verdadeira força que é capaz de mudar a humanidade, o Evangelho de Jesus, o amor de Jesus. Que assim seja. Fiquem em paz. Espero encontrá-los, provavelmente, se assim Deus o permitir, pessoalmente. Mas, por enquanto, desta maneira virtual, que possamos estar juntos dentro do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Um até breve a todos.